Olá amigos, olá irmãos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso momento de esperança e por favor compartilhem com os seus amigos as mensagens de fé e de esperança que a Palavra de Deus traz ao nosso coração. O tema da nossa reflexão é o sonho de Deus para os pecadores. Meus amigos, o tema da santificação é uma doutrina bíblica e é um assunto de grande importância, especialmente nos dias atuais. O crescimento na graça de Deus e a santificação são dois assuntos que estão interligados e é muito difícil falar sobre o crescimento na graça sem falar da santificação. O texto bíblico para a nossa leitura inicial está no livro de Efésios, no capítulo 1 e no verso 4, que diz: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Meus amigos e meus irmãos, gravem bem esse texto bíblico e prestem bastante atenção para o que o apóstolo Paulo nos diz. O apóstolo Paulo nos diz que Deus nos amou e nos escolheu antes da criação do mundo. Notem que Paulo também destaca que Deus nos chamou para sermos santos e viver diante dele sem ter nenhuma culpa. Eu penso que nós devemos dar glórias a Deus por este sonho de Deus em nos chamar para sermos santos e viver uma vida sem ter nenhuma culpa diante dele. Louvado seja Deus por este sonho. Eu sei que muitas pessoas poderão perguntar, mas como é possível ter uma vida santa e viver sem culpa diante de Deus, se todos nós somos pecadores? Sim, eu sei que todos nós somos pecadores, mas eu sei também que ser santo em nossos dias é realmente muito difícil. Mas nós precisamos crer no que a Palavra de Deus nos ensina. A Palavra de Deus nos diz que para Deus nada é impossível. Aos olhos humanos, ser santo e não ter nenhuma culpa diante de Deus, isso parece impossível, mas para Deus tudo é possível. Nós precisamos entender que Deus tem um plano para nos tornar santos e viver diante dele sem ter nenhuma culpa. Nós só não podemos nos esquecer de um detalhe, que para sermos santos, nós precisamos confiar nos méritos de Jesus, porque a Palavra de Deus nos diz que Jesus veio a este mundo e morreu no nosso lugar, para que através dele, através do seu sacrifício, então nos tornemos santos diante de Deus. Leiam comigo um trechinho da oração que Jesus fez ao seu Pai, a oração que está registrada ali no Evangelho de João, no capítulo 17. Nós vamos ler o verso 17, verso 19 e o verso 20. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Notem, meus amigos e meus irmãos, que se a santificação fosse uma coisa impossível ao ser humano, Jesus não teria solicitado ao seu Pai para que santificasse os discípulos. Vocês não acham? Então, se Jesus orou pedindo ao Pai que santificasse os seus discípulos,
na verdade. E também Jesus destacou nessa oração, não somente pelos discípulos, ele estava pedindo, mas por todos aqueles que viriam a crer nele posteriormente. E aí então essa mensagem de Jesus chega até nós, porque nós cremos em Jesus depois que ele morreu, foi para o céu e hoje intercede por nós. Então Jesus, na oração que fez ao seu Pai, ele pediu pela nossa santificação. E uma coisa que nós precisamos entender através da palavra de Deus é que a santificação, ela tem início no momento em que o pecador se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus como seu Salvador. A partir desse momento, então, começa o processo da santificação na vida do ser humano, na vida dos pecadores. E também nós podemos entender que, de acordo com as palavras de Jesus, quando ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isto quer dizer que nenhuma pessoa pode ser santificada sem crer e sem aceitar a verdade, que é a palavra de Deus. Como pecadores, meus amigos e meus irmãos, nós precisamos entender que para ser santo é preciso aceitar a verdade, que é a palavra de Deus, aceitar em nosso coração e vivê-la todos os dias. Nós precisamos viver a verdade todos os dias, porque a vida de santificação, ela não acontece num momento, ela não acontece num dia, e nem numa semana, nem num mês. A santificação é um trabalho de uma vida inteira nas mãos de Deus. Uma pessoa pode estar santificada num dia e no outro dia, se ela não se consagrar a Deus, não buscar a Deus em oração e fazer a vontade de Deus, então a santificação do dia anterior não serviu para nada. É necessário permanecermos unidos a Jesus todos os dias da nossa vida. E para terminar, o apelo que eu faço a você, meu amigo e minha amiga, é para que você creia em Deus e aceite a palavra de Deus no seu coração e viva pela palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que nós somos santificados pelo poder do Espírito Santo. Então permita que o Espírito Santo santifique a tua vida a cada dia. E agora eu te convido para orarmos a Deus. Aí onde você está, se você puder, feche os olhos e vamos falar com Deus. Nosso querido Deus, amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela vida, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor nos dá todos os dias. Pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra, nós também te louvamos. E agradecemos pelo chamado para sermos santos e vivermos uma vida sem nenhuma culpa diante do Senhor. Muito obrigado porque Jesus Cristo morreu na cruz no nosso lugar, para que o sonho do Senhor, que é nos tornar santos, se torne realidade. Jesus derramou sangue para apagar os nossos pecados, pagou a nossa culpa e nos resgatou do pecado para vivermos ao teu lado, na tua presença, uma vida sem culpa, sem nenhuma condenação. Obrigado, Senhor, porque nos ouve e nos atende através de Jesus Cristo. Eu peço a bênção sobre todos os nossos irmãos, os nossos amigos que têm acompanhado os estudos de Tua Palavra. Ajuda-nos na solução de todos os nossos problemas e que a nossa vida seja uma inspiração para outras pessoas conhecer a salvação e conhecer a Jesus também. E perdoa nossos pecados, nossas faltas, tudo nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.